Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia, uma quarta-feira de estudo. Já, o nosso querido amigo Reverendo Davidson estará conosco e hoje ele vai iniciar um assunto aí que você com certeza vai gostar. Porque hoje ele vai dar vamos dizer assim, ele vai falar um pouco, ele começa a falar um pouco, né, sobre o novo livro dele, Os Segredos Revelados no Livro de Jó. Isso aí. Mas antes de mais nada, nós não podemos deixar de fazer aquilo que eu chamo de óbvio. E o que é óbvio para a gente? Número 1, vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Eu não sei como é que está o dia aí na sua região, mas aqui, olhando aqui pela sala aqui, olha, o sol daqui em Aracruz já despontou, os passarinhos estão mais radiantes ainda, cantando louvores ao nosso Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. E logo depois nós vamos convidar o nosso amigo Reverendo Davidson para já assumir a sua posição aqui, está nos instruindo, esclarecendo e lembrando, como se trata de estudo, você pode fazer a sua pergunta através do chat. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado, nos fortalecido, renovado as nossas forças, louvamos e bendizemos o Teu nome por isso. Obrigado também, Senhor, por essa manhã linda, pelo menos aqui no Espírito Santo, aqui em Aracruz. Obrigado pelo dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a Tua bondade por nós sendo manifestada diariamente. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Agora, Senhor, quando estaremos iniciando mais um estudo, pedimos ao Senhor que esteja preparando, conduzindo o Teu servo, Reverendo Davidson, para compartilhar conosco as verdades da Tua palavra. Mas também pedimos por nós. Abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender ainda mais aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e nos dê sabedoria, nos dê discernimento e coragem para que possamos, então, Senhor, compartilhar e viver também cada vez mais as verdades da Tua palavra. É a nossa oração e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos chamar o Reverendo Davidson. Deixa eu colocar ele aqui em tela. Bom dia, Reverendo Davidson. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Shalom, shalom. Graças a Deus tudo bem com a gente.
Joia, joia, joia. Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho, para que você possa já iniciar aí o nosso estudo, porque temos muita coisa a aprender contigo, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Bom dia a todos. A gente está, né, nessa nova fase aqui dos nossos estudos. A gente está buscando uma compreensão muito mais abrangente sobre o material da Bíblia, né? Então, se você tem acompanhado as nossas lives aqui, os nossos estudos, nossas aulas, você tem percebido que a gente sempre oferece uma literatura que seja adequada, que seja abençoadora. Então, ó, vamos supor que você seja alguém que queira pregar a palavra de Deus, ou que já faz isso, né? Já prega a Bíblia. Então, aqui, ó, esse livro aqui, ele é indicado para você, tá vendo? A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada, são 400 páginas de muito conteúdo para quem deseja fazer pregações impactantes. Então, aqui você vai aprender a fazer pregações narrativas, vai usar técnicas do teatro, do cinema, técnicas de linguística também, tudo adaptado e aplicado ao sermão oral, tá? Com uma abordagem muito, muito interessante, muito, muito própria também, né, de sermões narrativos, já que as narrações sempre encantam o coração das pessoas. Então, vale a pena você conferir, né? Esse livro aqui, que é um dos meus livros mais famosos, conhecidos, Revelações Originais do Salmo 23. Aqui, ó, você pode ver, ó, segredos revelados da Bíblia hebraica, totalmente, ó, no caso aqui, versículo por versículo, palavra por palavra, tá? Então você vai conhecer o Salmo 23, a revelação e a revelação do que Deus mostrou nesse salmo, de modo amplo e simples também, tá? Esse aqui é o irmão siamês dele, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, direto da língua original hebraica. Também, mesma pegada, não é? Você vai estudar aqui o Salmo 91, conhecer a mensagem dele com profundidade, versículo por versículo, palavra por palavra, à luz da Bíblia, tá? Então, tanto o Salmo 23 como o 91, eles são livros bem diagramados, com uma amplitude de abrangência muito grande, mas também feito de modo simples e abençoador, tá? Então, você vai conhecer as duas mensagens, o Salmo 23 e o 91, de modo espetacular. E aqui, ó, o nosso livro do mês, o nosso grande lançamento, não é o lançamento desse ano, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Você consegue ver aqui, ó, a imagem, né, da capa. Essa imagem aqui, ela tem um significado, e eu vou também estar explicando esse significado, né? E esse aqui é o livro que é a base agora dessa nova série que estamos começando hoje. Depois o pastor Aderson vai explicar, né, algumas orientações sobre como a gente vai prosseguir, né, com a segunda aula. Mas olha só, hoje começamos a falar de um modo muito resumido esse meu livro aqui, Além do Sofrimento, tá? Eles são 420 páginas, muito conteúdo. A gente não fez um trabalho exaustivo sobre o livro de Jó, porque o livro de Jó tem 42 capítulos, tá bom? Então, nós não fizemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, senão daria uma coleção de livros, não apenas esse. Mas a questão é que os temas principais de Jó e o prólogo de Jó, esse sim está palavra por palavra, tá? Então, você precisa conhecer esse livro aqui. Ele vai ser a base de todo o nosso estudo dessa série que começamos na aula de hoje, tá? É só fazer o contato 021 998 585402, 021 998 585402. Faça o contato pelo WhatsApp e eu vou te dar instruções de como adquirir
qualquer um dos meus livros e outros também que eu não estou apresentando aqui. Tá legal? Muito bem, meu querido. Então, você está aqui com o objeto, né, do nosso estudo, com, na verdade, o PDF do nosso estudo. E esse PDF ele é oferecido gratuitamente. Se você deseja o resumo do que vamos estudar aqui, você tem direito a um PDF que só esse PDF com o resumo tem 50 páginas. Veja a riqueza, né? 50 páginas aqui, ó, você consegue ver aqui. 50 páginas apenas com o resumo do meu livro de 420, não é? Então você pode acompanhar com a gente os nossos estudos aqui dos segredos revelados do livro de Jó. Tá vendo? Ó? Esse livro aqui, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade. Você vai entender o porquê desse subtítulo. A gente vai ter condições de entender o livro de Jó, como nem mesmo Jó conseguiu entender a sua própria situação, tá? Nem Jó teve a exata dimensão do que significou o que ele enfrentou, o que Deus fez ele enfrentar, não é? E você vai entender a mensagem do livro de Jó, vai entender certas circunstâncias e vai entender como, de fato, o livro de Jó é importante até mesmo para a nossa fé hoje em dia, tá? Você já vai compreender isso. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui a explicação dessa imagem, né? A imagem da capa. Tá vendo aqui, ó? Você tem aqui nessa palavra, são duas palavras hebraicas que tem aqui, né? Cada palavra hebraica representando, né, uma ideia, tá? Então, aqui nessa palavra hebraica maior, aqui em cima, você tem a palavra ha-satan, tá? Ha-satan, em hebraico, que é o que nós chamamos hoje de Satanás. Você vai entender por que eu estou explicando dessa maneira. Por que a gente chama hoje Satanás, tá? Você vai entender o porquê ao longo dos nossos estudos. Essa é a palavra de cima, a palavra maior, e você percebe que essa parte final aqui da palavra está ferindo a palavra de baixo, ferindo a tal ponto de tirar sangue, né? Essa palavra de baixo, ela está sendo esmagada pela palavra de cima, que significa Satanás, né? E está sangrando porque ela foi ferida pela palavra de cima. E a palavra de baixo, em hebraico, é Iov. Iov é Jó, em hebraico. Já que você é uma pessoa inteligente, você entendeu, né? O que significa aqui. Então, a palavra Jó está sendo esmagada e ferida pela palavra Satanás, que é muito maior do que Jó, né, em termos de poder, tá bom? Então, essa imagem aqui, ela é representativa do principal tema de Jó, não é? Do livro de Jó, que é o fato dele estar sendo ferido por Satanás e a ponto, né, de ser esmagado e machucado aqui. Mas a gente já conhece a história, Jó não morreu, né? Deus não permitiu que Jó morresse, pelo menos nessa circunstância aqui. Claro que Jó já morreu, lógico, né? Mas não nessa circunstância do sofrimento que ele enfrentou, tá? Bom, então você percebe aqui que mesmo essa imagem aqui na capa, ela já traz um significado resumido do que é o livro de Jó, tá? E nesse meu livro aqui, você vai entender também ao longo dos nossos estudos, eu tratei aqui, ó, a nossa compreensão aqui do livro vai além do próprio sofrimento. Você vai entender onde Deus quis chegar ao propor, inclusive, para Satanás, né, para Satã, para propor a ele o tipo de provação que Satanás fez contra Jó, tá? Você vai entender claramente isso. É uma compreensão que Jó não teve na sua época. E além de compreender isso, você vai entender também o tema transversal e também muito importante, que é essa palavra aqui, integridade, tá? Você vai ver biblicamente
o que significa integridade, por que que essa é uma palavra importante, por que que essa palavra está no centro da disputa entre Deus e Satanás, tá? Você vai entender o que significa e qual é a força e o significado da integridade, inclusive na nossa própria vida hoje, tá? Então, essa é a capa do livro, você agora já entendeu. Na aula de hoje eu não vou seguir com o PDF, eu vou já abrir a Bíblia aqui e a gente vai ver outros versículos aqui, vai ver também uma compreensão inicial de quem foi Jó, tá legal? Você vai ver alguns aspectos muito importantes aqui sobre o livro de Jó, tá? Então, nós vamos começar, então, lendo na Bíblia, e então, na nossa segunda aula, nós vamos propriamente entrar aqui no conteúdo do resumo pelo PDF. É bom também que dá tempo de você solicitar ao pastor Aderson o seu PDF gratuitamente, tá bom? Esse PDF é gratuito, você pede ao pastor Aderson e ele envia para você o PDF. Se você preferir, você também pode entrar no meu grupo do Telegram. Aqui é Telegram, tá bom? Se você tiver Telegram, você pode entrar no grupo Exegese e Exposição Materiais. Ali no grupo do Telegram, você vai ter acesso a muitos materiais, você vai ter acesso a PDFs meus, livros gratuitos, vai ter acesso aos meus links também. Você vai ter muito conteúdo gratuito ali, tá? E além disso, você vai receber também, para poder baixar direto ali do meu Telegram, né, do meu grupo do Telegram, esse PDF aqui também vai estar disponível para você de graça. Você pode pedir ao pastor Aderson ou pode entrar no grupo do Telegram e ter muito material lá de graça, inclusive esse PDF lá junto dele, tá bom? Então, não há meios de você, quer dizer, é muito fácil, né? E vários meios de você não ficar de fora dos nossos estudos aqui, tá bom? Recomendo você que, se você quiser um estudo muito aprofundado e mais abrangente, compre o livro, né? O livro, além de me abençoar, quando você compra o livro, você vai me abençoar, e você também vai abençoar a sua própria vida com um comentário muito mais abrangente do que aqueles que eu farei aqui nas nossas lives, tá? Adquira o livro, vai fazer diferença nos seus estudos. E você pega aqui o PDF gratuito para acompanhar os resumos que estamos apresentando aqui, tá bom? Mais didático do que isso é impossível, tá bom? Muito bem, você está vendo aqui a palavra de Deus, né? Abri aqui o programa de Bíblia, programa The Word. E você está vendo aqui um versículo que tem bastante. Serve bem como introdução à nossa compreensão. Estamos aqui com a Bíblia aberta em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Está vendo aqui, Tiago, capítulo 5, versículo 11. Esse texto aqui, nós estamos na versão Nova Almeida atualizada. É uma versão que eu tenho gostado muito dela, ela é muito boa, tá? Então, vou pegar aqui os versículos anteriores para a gente entender aqui o contexto, né, do que a gente está lendo. Então, aqui em Tiago, ele faz essa parte aqui, desde o versículo 7, fazendo uma exortação à paciência para aqueles que enfrentavam a perseguição, né, do cristianismo na era primitiva, na época inicial, que enfrentavam perseguições do Império Romano, do próprio judaísmo. Então, Tiago aqui faz uma exortação à paciência. Paciência nas tribulações e nas perseguições, né? E no versículo 7, Tiago começa a falar o seguinte, ó. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, tá? Aqui ele usa a figura do lavrador para falar da paciência dele, porque ele está aguardando as chuvas, né? Porque faz parte do processo do seu trabalho. Ele planta
ele prepara a terra, ele planta, ele aguarda as chuvas na sua estação correta, para depois, no tempo certo, ele poder fazer a colheita, né? Então, o agricultor aqui, o lavrador, ele trata, né, e tem todo o processo de plantação e colheita. Versículo 8: Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, não é? Então, a paciência, ele está enfocando aqui, pede para fortalecermos o nosso coração, porque ele acreditava na época, né, que a vinda do Senhor estava próxima. Nós ainda esperamos a vinda do Senhor, na sua segunda vinda, né? E também aguardamos a proximidade da segunda vinda de Cristo. Mas, novamente, a palavra-chave aqui é paciência, né? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados por Deus, né? Então, quando há queixa uns dos outros, quando há murmuração, quando há até mesmo, né, julgamentos injustos contra alguém, especialmente contra um irmão, né? Deus mesmo vai julgar essa pessoa que fica, né, criticando os outros à toa, tá bom? Então, eis que o juiz está às portas, né? Porque eles acreditavam, Tiago também acreditava, que Cristo voltaria na sua própria geração, né? Infelizmente não aconteceu ainda, mas estamos aqui aguardando a segunda vinda de Cristo. Versículo 10, ó. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento, aqui, ó, a palavra agora aqui é sofrimento, e paciência, novamente a palavra-chave aqui do texto, né? Paciência, o sofrimento e a paciência de quem? Dos profetas do Antigo Testamento, né? Que falaram em nome do Senhor. Então, eles falavam em nome do Senhor e sofreram com isso. Aqui ele se referia a Jeremias, ao próprio Isaías que foi, segundo a tradição, morreu cerrado ao meio. Você vê Jeremias que foi jogado numa cisterna, né? Também sofreu muito por causa da sua mensagem. Ou seja, por que ele está enfocando aqui os profetas? Porque os profetas tinham uma missão. E eles sofreram por causa dessa missão que Deus deu a eles, de profetizar, de falar a mensagem de Deus para uma geração que não queria ouvir essa mensagem, tá? Então, esses profetas aqui tinham uma palavra de Deus que se tornou inconveniente para uma geração que queria continuar em pecado, tá? E eles, portanto, sofreram por causa disso. Você lembra de Osés também, né, que sofreu no seu próprio casamento uma situação que deveria ilustrar a realidade espiritual de Israel perante Deus, né? Então, você percebe aqui que Tiago está lançando mão do exemplo do sofrimento e de paciência desses profetas que estavam consistentemente enfocados ou focados, né? Estavam consistentemente focados na sua missão, a ponto de, inclusive, sofrerem por causa da sua missão, do seu chamado, para estar levando a cabo, né, o chamado que eles tiveram de profetizar, tá? Então, esses profetas que sofriam e tinham paciência falaram em nome do Senhor. E aqui vem o versículo 11, que foi o que motivou a gente a ter essa palavra introdutória, né? Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Tá vendo aqui, a perseverança. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, olha que interessante, né? Agora que nesse versículo 11, Tiago está usando para poder reforçar essa questão da felicidade final, né, daqueles que são perseverantes na fé. E aqui também vem um conceito importante, porque ser perseverante não é ser insistente, tá? É preciso reforçar isso. Então,
acho que o pastor Aderson deve até querer anotar o que eu vou falar agora, né? Você também fica pronto para anotar, tá? Ser perseverante não é a mesma coisa que ser insistente. Ser perseverante é você manter o foco, mas ir alterando o modo de agir para alcançar o objetivo em que você está focado. Isso é perseverança. O conceito de insistência é você manter o foco não no objetivo, mas manter o foco no método e ficar o tempo todo insistindo no mesmo método, mesmo que ele esteja dando errado. É a nossa noção também de teimosia, tá? Ser insistente é ser teimoso. E quem é insistente ou teimoso, focando no método, focando no modo de fazer, não é? E não no objetivo final, esse não alcança o objetivo final, porque ele está em loop, né? Está falhando em loop. E não consegue realmente ter uma diferença e um resultado melhor. Agora, aquele que é perseverante, a palavra aqui é perseverança. A perseverança faz com que a pessoa esteja focada no objetivo, tem um alvo, tem um objetivo e o foco está nele. E ela vai mudando o modo de agir, vai mudando a metodologia para que ela possa ter resultados positivos e alcançar o objetivo na qual ela está focada. E um bom exemplo que eu posso dar para facilitar o seu entendimento é que, por exemplo, antigamente, há coisa de 20 anos atrás, as igrejas não precisavam se preocupar com a presença delas no mundo virtual. Não precisava se preocupar com redes sociais, transmissão de culto pela internet, até porque não existia isso. As igrejas estavam mais fechadas na pregação, nos cultos, nas agendas, que diziam respeito mais à experiência interna da igreja. Porque não existia necessidade da igreja ter uma presença também no mundo virtual. Mas hoje essa necessidade ela já é real, entende? A igreja hoje precisa ter uma presença também na realidade virtual, porque senão ela não vai cumprir a sua missão. Ela não vai alcançar pessoas que têm mais apelo, que têm mais resposta com uma igreja que tem uma presença no mundo virtual, entende? Então, antigamente era suficiente alguém estar no meio da rua gritando lá, ou usando o microfone ou o megafone e distribuindo folhetos. Só isso era considerado evangelização. Entendeu? Aí, isso é evangelização urbana, né? E missões sempre teve, desde que o cristianismo existe. Missões fora, né, da igreja local e evangelismo urbano também. Agora, com a presença do mundo virtual, a igreja também precisa estar virtualmente presente para poder alcançar outros com o culto transmitido, com uma pregação, com vídeos bem feitos, com encenações também feitas na internet. Você está hoje aqui aproveitando um estudo bíblico, não é? Que você não teria acesso se você não tivesse agora conectado na internet, no Facebook ou no meu canal do YouTube. Então, a internet trouxe certas facilidades, mas também trouxe desafios. Então, qual é o foco da igreja? Permanece o mesmo foco: pregar o evangelho para aqueles que precisam ouvir a palavra de salvação. O foco continua sendo o mesmo. O nosso foco aqui é ensinar a Bíblia de modo que amplie o seu conhecimento e faça com que você tenha uma fé mais madura, uma fé mais consciente até, né? O foco é o mesmo. Agora, a ferramenta que eu vou usar para alcançar esse foco, a perseverança me faz mudar a ferramenta para que eu tenha uma ferramenta mais eficaz.
Porque eu não estou preso ao método, eu estou preso ao objetivo. O método, ele é importante, o método, ele tem que ser um método aprovado por Deus também, não é? Não é qualquer método que eu vou usar, tem que ser um método aprovado por Deus, mas entenda, eu vou mudando o método de acordo com a necessidade, porque o meu foco está no objetivo, entendeu? Então, por isso que Tiago diz aqui: consideramos felizes os que foram perseverantes, tá bom? Perseverando. Então, não pode cultuar mais na sinagoga, vai para a catacumba, cultua na catacumba. Adaptou o modo de fazer culto para poder alcançar o objetivo que é continuar cultuando. Na época da pandemia, que enfrentamos, né, recentemente aqui, a pandemia de Covid, as igrejas foram praticamente forçadas a se adaptar para transmitir o culto, ou no mínimo, fazer os cultos fora dos templos. Cada líder na sua casa, transmitindo pela internet, do modo mais simples possível, mas transmitindo para que a igreja não ficasse sem nenhum tipo de serviço da igreja, serviço de culto, sem nenhum tipo de contato com a igreja, né? Durante 2 anos, a gente teve que lidar com essa adaptação por causa da pandemia, entende? O objetivo foi mantido, que é manter as pessoas focadas, recebendo a palavra, recebendo a pregação. Agora, o modo como vai fazer, a gente tem que ter esse jogo de cintura para buscar adaptação. Isso é perseverança. E como o contexto aqui de Tiago era perseverança no contexto de perseguição, de sofrimento por causa dessa perseguição, então eles tiveram também que buscar adaptação para que pudessem continuar mantendo viva a chama do Evangelho e até chegasse até a nós hoje. Tá legal? Então, felizes os que foram perseverantes, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, no caso aqui para Jó, não é? Então, a lógica é muito simples. Como Deus abençoou Jó na paciência dele e fez com que tudo acabasse bem para ele, para aqueles que estavam sofrendo aqui na época de Tiago, também acabaria tudo bem. E aqui é claro que ele estava se referindo ao céu, não é? Que é a melhor resposta que Deus tem para nós é o céu, para todas as nossas orações, né? Então tudo acabaria bem também, que ele estava dizendo aqui isso, né? Por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão, tá? O Senhor é cheio, ele é pleno, tá? Ele está muito consistente com a misericórdia, que é o amor ao miserável, e a compaixão também, que é essa paixão, né, por nós, que Deus ainda nutre no seu coração. Eu estou aqui com a palavra em grego, a palavra hipomone, tá bom? Hipomone, em grego. Você consegue ver aqui, ó, a palavra hipomone com caracteres latinos, com as letras, né, da língua que a gente está acostumado, né, que são as nossas letras, como usamos em português, tá? Esse aqui é o dicionário hebraico, no caso aqui, grego-português, e o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso que a palavra original para paciência aqui em Tiago é grega, né, a palavra hipomone, tá bom? E a gente traduziu, né, os tradutores traduziram hipomone como paciência, e tá certo, não tá errado não. Mas a gente vai perceber aqui, como geralmente a gente percebe, que o significado das palavras tem uma abrangência maior do que às vezes a gente consegue perceber nas traduções em português. Então, hipomone, como você vê aqui na tela, né, hipomone, ela significa inicialmente, ó, estabilidade, constância, tolerância. Tá vendo aqui, né? Então, estabilidade, por quê? Porque tem a ver com uma palavra que eu tenho usado bastante, que é consistência, tá vendo? Você está estável, ou seja, você não fica balançando, você não fica sempre tendo que rebolar para dar o jeitinho lá,
de manter-se, mas sem se manter por inteiro, não é? Você tenta enganar, né? Aquele que está em instabilidade é aquele que tenta enganar. É aquele que diz que é crente, mas não frequenta a igreja, não tem compromisso. É um cara que, né, fica lá e cá, entendeu? É, tenta colocar os pés no mundo e na igreja ao mesmo tempo, como se ele conseguisse enganar a Deus, né? Pode até, quem sabe, enganar o pastor, enganar a igreja, mas mesmo assim esse engano não vai ser por muito tempo, não é? Ele não consegue enganar a Deus, porque Deus não é enganado por ninguém, né? Então, hipomone significa estabilidade, e aqui tem a nossa ideia de consistência. E você vai ver como isso se aplica a Jó, tá? Então, em hipomone, ó, estabilidade, constância, tá bom? Você é constante, ou seja, você não fica falhando, né? Você está constantemente ali firme. E tolerância também. Então, essa firmeza te faz perseverar. Por isso a tolerância, né? Para você perseverar no sofrimento. Aqui no Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito. Olha aqui, ó, propósito. Não vai se desviar do quê? Do seu objetivo, do seu propósito. E da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, tá? Então aqui tem a ver com a constância, com a estabilidade em meio ao sofrimento. A pessoa não é do tipo que abandona a fé, mas é a pessoa que persevera na fé. Entende? Ela persevera, que você já sabe que é diferente de insistir, não é? Aqui não é insistência, aqui é perseverança na fé, tá bom? Aqui, ó, a hipomone também significa, às vezes, um advérbio, né? Pacientemente ou firmemente, né? Ou seja, você vai ter a qualidade da ação de modo paciente ou de modo firme, tá? Tem a ver com a constância também, tem a ver com a estabilidade. Segunda acepção, aqui, ó, paciente que espera por alguém ou algo lealmente, né? Aqui tem a ver com a paciência leal, a paciência e constância leal, tá? Você não abandona alguém de modo simples, né? Por falta, por exemplo, por falta de estabilidade, constância, tolerância, por falta de paciência no casamento, você acaba não tendo lealdade ao seu cônjuge, entendeu? Aí você vai trair o cônjuge. Então, quando você não trai o cônjuge, permanece leal à sua esposa, ao seu esposo, você está buscando uma estabilidade, uma constância no seu casamento e às vezes até uma tolerância, porque você vai ter que ceder para poder manter o casamento, porque o seu foco está em manter a família unida e ter o casamento feliz, entendeu? Então você vai pagar o preço para ter um casamento feliz, não é? Isso requer lealdade ao seu cônjuge, entendeu? Então, hipomone, que você já sabe o que significa, né? Também tem a ver com lealdade, tá? Aqui a terceira percepção, aquele que persiste com paciência, constância e perseverança. Tá legal? Então, você já entendeu aqui o significado da palavra grega hipomone, e você também já sabe aqui o porquê que o texto aqui se refere a Jó, fazendo referência à sua paciência, tá? Paciência, portanto, é mais do que você ficar zen diante do mundo acabando ao seu redor, não é isso. Paciência aqui é você perseverar. Paciência aqui é você ter consistência nessa perseverança, mesmo diante dos problemas. Tá legal? Vamos agora aqui para o texto de Jó. Eu não posso terminar, né, esse estudo de hoje sem falar de Jó. Entrar primeiramente no texto de Jó, certo? Eu não vou esgotar aqui no hebraico
Eu não vou esgotar hoje, tá bom? Eu vou começar a falar de algumas informações importantes, retomando a partir da segunda aula, tá legal? Mas olha só como começa o livro de Jó, né? Eu estou aqui ainda na versão nova Almeida atualizada. Diz aqui, ó, havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, tá? Então você tem aqui uma informação muito importante sobre quem é Jó, tá? Eu vou ampliar, como eu disse, a nossa compreensão a partir da próxima aula de quem é Jó, mas já dá para você perceber aqui algumas nuances da personalidade do próprio Jó. Então, o texto diz, ó, existia, haver aqui existir, né? O homem existia numa terra chamada Uz, tá? Que nós não sabemos exatamente onde era essa terra de Uz. A gente não sabe. Há uma possibilidade de que seja uma terra próxima ali da região de Edom. Portanto, era uma terra não judaica. Isso talvez indique para a gente que Jó não era judeu, era muito provavelmente edomita, mas apesar disso ele conhecia a fé do Deus de Israel. Como não fazemos ideia. Se ele foi mesmo alguém que pertencia à terra de Uz, e essa terra de Uz era uma terra edomita, Jó, então, foi um dos patriarcas, considerado um dos patriarcas, né, dentro da fé judaica, mas oriundo, ou pelo menos estava vivendo aqui na terra de Uz nesse tempo. De repente, Jó podia até mesmo ser judeu de nascimento, né, de natureza, mas por algum motivo fez a sua vida na terra de Uz. E se a nossa compreensão estiver correta, essa terra de Uz é uma terra edomita, que era um povo pagão, inimigo de Israel, tá? Seja qual for o caso, Jó, ele conhecia o Deus de Israel. Ele temia o Deus de Israel. Seja porque ele era judeu, ou se ele fosse um gentio, se ele podia ser também um gentio que conhecia a fé e temia a Deus de Israel. Muito bem. Então, esse homem existia nessa terra pagã de Uz, cujo nome dele era Jó, tá bom? Você já viu aqui, porque eu expliquei, quando eu expliquei a capa do livro, Jó em hebraico é Iov, tá? Na próxima aula eu vou tentar ver com você possibilidades do que significa o nome Jó, tá bom? Que o significado não é muito claro também. O Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Ele provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito e que circulava, né, no mundo antigo, antes até mesmo de Gênesis, tá? Então, estamos tratando aqui do livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, tá bom? Ele é o mais arcaico, portanto, o hebraico dele é muito arcaico, e ele é um dos mais antigos, então. Provavelmente, acredito eu, que ele deva ter sido escrito por Moisés, segundo a tradição judaica, tá? Bom, este homem, que é Jó, né? Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então você vai ter aqui algumas características que o autor aqui, que eu acredito que foi Moisés, né? Mas ele também é o narrador aqui nessa parte em prosa do livro. Ele está falando, então, nessa parte narrativa, que o homem era íntegro e reto. Então, Jó era o quê? Íntegro. E você já sabe que integridade é um conceito importante no livro de Jó. Ele já começa a tratar desse conceito no primeiro versículo. Além de íntegro, você vai ver na próxima aula os termos em hebraico para íntegro, né? O termo para íntegro, e era reto também, que é um outro termo importante.
Então, integridade é no sentido de que ele era inteiro, ele estava inteiramente focado nas coisas de Deus, tá bom? Ele estava totalmente focado naquilo que é importante no que dizia respeito à sua vida espiritual. E reto também diz respeito ao modo como ele conduzia sua vida. E aqui tem a ver, sim, os aspectos morais, tá? Aspectos morais são importantes porque decisões morais corretas dão o tom de quem você é lá no seu coração, de como você é no seu coração, né? Porque aqui diz respeito, essa integridade, essa retidão, diz respeito ao modo como você é na sua essência, entendeu? Aqui não está em jogo a aparência, porque a própria internet, a própria vida social que temos, pode nos levar a querer ter uma vida de aparência, sem que de fato haja consistência na essência de quem a gente é. O texto está dizendo aqui que Jó não era aparente. Jó não era, portanto, falso. Ele não tinha uma vida falsa. Ele era consistente com o tipo de aparência que as pessoas tinham dele. Porque, para pensar, a vida social, independente de internet, porque antes mesmo de existir internet, a vida social já levava as pessoas a terem uma vida de aparência. Lembra que na própria época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, eles tinham uma vida de aparente santidade. Mas Jesus se batia com eles direto. Ele falava, chamava eles de sepulcros caiados, né? O que é o sepulcro caiado? Por fora tá bonito, tá bacana, né? Tá bonitinho lá, cheio de arte, tá limpo, mas na parte dentro do sepulcro, que eram aquelas urnas, aquelas caixas, muitas vezes eram caixas feitas de pedra, lavrada na pedra, né? Que eram os sepulcros de antiguidade, onde colocava ali os ossos. Depois de um ano, o que a gente chama hoje de exumação, na época bíblica, essa exumação era feita depois de um ano, né? E pegava, então, os restos mortais, notadamente os ossos, já nenhuma vestígio, né, de carne, de músculo, de nada, nem de cabelo. Pegava ali, então, os ossos e colocava na urna, que era aquele caixote de pedra. Então, esse era o sepultamento de fato, tá? Na cultura hebraica antiga. Então, mesmo na época de Jesus, era assim. Então, o sepulcro caiado é o sepulcro cheio de arte por fora, bem feito, né? Bem acabado. Era uma arte feita na pedra, então se escrevia o nome da família ali, e então se colocava os ossos da família inteira ali, tudo junto. É o que a expressão bíblica de que fulano, quando morreu, ele foi se encontrar com os seus pais. É nesse sentido, porque os ossos eram colocados todos na mesma urna, no mesmo, que não era caixão, né? Na mesma caixa, né? O que caixão, para te falar caixão, a gente lembra dos caixões de hoje. Aquele caixão de madeira, né? Que se enterra. Não se enterrava na época. Se colocava em sepulcros, inicialmente, né? No sepulcro onde o corpo ficava ali estirado, como Jesus ficou, né? No sepulcro de José de Arimateia, também escavado na rocha, era um sepulcro de gente rica. E depois, então, daquele sepulcro lacrado, depois de um ano, pegava-se os ossos e colocava na urna, que era, de fato, considerado o sepultamento. Então, o sepulcro caiado era o sepulcro, esse caixão, esse caixote de pedra, todo lavrado, tudo bonito, limpo, pintadinho, né? Tudo bacana, mas por dentro podridão, porque por dentro era morte, entendeu? Era isso que Jesus quis dizer. Então, ele estava acusando os fariseus de serem falsos, de serem hipócritas, de aparentarem ter uma vida de santidade que, na verdade, não tinham.
né? Não era esse o caso de Jó. Por ele ser íntegro, ele era exatamente a imagem que ele projetava para as pessoas de quem ele era. Não era apenas uma imagem falsa social. Não era um sorriso falso, um sorriso amarelo. Aquele sorriso Colgate que você faz, né, mas era artificial. Não. Se Jó era feliz, ele demonstrava essa felicidade, de fato estava integralmente feliz. Então, Jó, ele estava consistentemente demonstrando quem de fato ele era, e essa consistência dele tinha a ver com retidão, tinha a ver com o jeito como ele caminhava e como ele se preocupava em agradar a Deus, tá? Então, esse homem, Jó, era íntegro e reto. E nessa integridade e retidão, o que ele fazia? Primeiro, ele temia a Deus, tá? Eu já falei em estudos anteriores, mas eu vou retomar aqui na nossa próxima aula, que temer a Deus também tem a ver com ter um pouco de medo de Deus, tá? Temer a Deus é ter um pouquinho de medo também, mas principalmente ter respeito a Deus. Então, Jó, porque era íntegro e reto, ele tinha muito respeito a Deus, entendeu? Ele levava a sério as coisas de Deus. Ele considerava Deus como alguém muito importante na sua vida e nos seus relacionamentos. Isso quer dizer, então, que Jó não era leviano na sua espiritualidade, mas ele era consistentemente sério naquilo que dizia respeito a Deus, tá? Isso não quer dizer, claro, que Jó não ria, que não brincava. Claro que ele brincava, e provavelmente ele brincava, né? Ele provavelmente tinha senso de humor. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é o modo sério como ele considerava as coisas de Deus, tá? Ele, portanto, levava a sério a sua fé, levava a sério o próprio Deus e tudo que dizia respeito a servir ao Senhor, tá? Além de temer a Deus, que você vai ver com mais ainda profundidade na próxima aula, Jó se desviava do mal. Não é só a atitude positiva de temer a Deus, é também a atitude negativa no que diz respeito ao mal. Negativa em que sentido? De que ele se desviava, ele evitava o mal. Ele fugia do mal, como o diabo, né? Dizemos hoje, como o diabo foge da cruz. Ele fugia do mal para não ter a chance de praticar o mal, de ser tentado pelo mal, entendeu? Então, para evitar qualquer tipo de chance de cair, Jó era tão íntegro e reto, era tão temente a Deus, que ele se desviava de qualquer aparência do mal, de qualquer proximidade que pudesse ter com a maldade, entendeu? Ele tinha ojeriza ao mal, ele fugia do mal, fugia com todas as suas forças, tá? De tão íntegro, reto e de tanto temor que ele tinha a Deus. Ele sabia que se ele ficasse próximo do mal, ele iria entristecer o coração de Deus. E isso seria um pecado contra Deus, seria uma prova de que ele, se fosse esse o caso, não tinha temor consistente a Deus. Claro, graças a Deus não era o caso de Jó. Jó tinha um temor consistente a Deus. Por isso que ele se desviava do mal. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, vamos terminar o nosso conteúdo por hoje, porque o nosso horário, né, já está aqui. Então, vamos estar abrindo, né, espaço para perguntas e respostas. Amém. Quero dar bom dia aí para Ilma Dias, que está aqui conosco, também o Alexandre. Bom dia, Alexandre. Também o Antônio Freire também está ou esteve aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a casa de cada um de vocês. Abrimos agora para fazer pergunta, como eu disse logo no início. Se você puder, faça a sua pergunta aí no chat, enquanto você estiver aí se organizando para fazer pergunta no chat. Muito interessante as colocações que foram
realizadas aqui, né, pelo reverendo Davidson, a respeito aí, eu achei, e de fato anotei, sim, a questão do foco, né, a questão aí de discernir o que é perseverança, o que é perseverar, e o que é insistir, e que realmente são duas questões aí totalmente diferentes, né? Insistir beira a teimosia, né? Perseverança é manter o foco, mas fazer os devidos ajustes, né? Há uma frase que me diz mais ou menos assim: se nós queremos resultados diferentes, nós devemos, então, buscar maneiras diferentes de poder encontrar esses resultados, alcançar esses resultados. Essa frase cai muito bem aqui com relação à perseverança. Na verdade, cai muito bem aqui com relação à perseverança. Foi até aquele cientista Einstein, né, que é tido como gênio, né, de fato ele era um gênio. Enquanto o pastor procura Isso. lá, o Vamos nosso lá. amigo Alexandre Ávila faz uma saudação ao arminiano pastor Davidson, um irmão, já li todo o seu livro sobre a integridade de Jó. Muito bom, hein, Alexandre? Muito bom, parabéns aí. Então você tem muitas Aqui. perguntas. Isso, o Alexandre, ele até acredita que ele achou um erro de português no meu livro. Ah, é? Se tiver mesmo errado, se ele conseguir me convencer de erro, eu acerto na próxima impressão, né, do livro. Mas até agora ele não consigo me convencer, não, né? Uhum. Um erro de concordância que ele entendeu que tem lá. Mas vamos lá, eu achei a frase aqui, ó. A frase de Einstein, né, Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tá vendo aí? Então, aquele que é teimoso, aquele que é insistente no método, né, fica sempre repetindo o mesmo método, mas quer um resultado diferente. Se o método tem dado errado, não tem como dar certo Uhum. se você insiste no mesmo método, né? A perseverança, ela traz o conceito que é importante nesse ponto, porque a perseverança faz você mudar o método com foco no objetivo final. Isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente se depara, mesmo no meio evangélico, essa situação, né, Reverendo Davis? A gente muitas É, vezes se depara é, diante de situações assim, e aí depois as pessoas não têm mais o que argumentar, aí começam a argumentar de forma muito equivocada. Então, olha, muita coisa boa aí nós já vimos que tem aí para refletir com base aí no livro de Jó, e eu quero te é. encorajar a participar conosco, né? Estar conosco, fazer participando. Vou pedir ao nosso querido amigo para fazer as considerações finais e depois nós vamos caminhar para o encerramento. Mas antes, deixa eu fazer duas colocações. Mais uma vez, Alexandre faz um comentário. Ainda é exímia no português e Aida, ainda, né? é. E concordou comigo sobre o erro de conjugação do qual contado. Esse Certo, Alexandre, então, só falta me convencer, né, para eu mudar. Se me convencer, eu mudo. Aí é, reimprimo, né, com o acerto, se for o caso. já Mas por enquanto, não me convenceu ainda não, né? uhum. A Querido, concordância está lá. Vamos lá. na semana que vem, como eu havia dito, nós não estaremos realizando a live. E por que que nós não estaremos realizando a live? Porque na semana que vem, a Agatha está de recesso. Eu quero separar esse tempo para a gente passear. Aqui mesmo em Aracruz, nós temos praias, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer aqui. Então, eu quero separar esse tempinho para estar junto com a minha família, estar junto com a minha filha, né? Aqui temos uma praça muito bonita aqui próximo, então ir à praça, fazer um piquenique, ir à praia, né? Nos expor ao sol para pegar lá, né? Estar queimados sim, tomara que não chova, né? Tomara que não chova. Então, são essas questões que nós pretendemos fazer, até mesmo para cuidar da minha família, para cuidar também do nosso emocional, para fazer o que nós chamamos de dar
um descanso para a mente, né, qualidade de vida. Então, nós não iremos realizar na próxima semana, mas nós vamos voltar com o reverendo Davidson no próximo dia 31, que é a última quarta-feira do mês de julho. Na última quarta-feira do mês de julho, nós retornaremos com o estudo, e aí, ó, nós vamos engatar o estudo nesse livro e vamos até o final, né, da apostila que o nosso querido amigo compartilhou conosco. E também, lembrando, se você quiser, pode pedir a apostila ou pode adquirir o livro. Existem duas maneiras aí de você ter acesso ao conteúdo. Uma maneira de você ter acesso ao conteúdo, e é um conteúdo resumido, é através da apostila. Uma outra maneira que você tem para poder adquirir o conteúdo é através do livro, ok? Então, quero passar agora para as considerações finais aí ao nosso querido amigo Reverendo Davidson. Obrigado, pastor Aderson. Então é sempre uma alegria, né, poder estar com vocês e estudando aqui a palavra de Deus, tá? Só para lembrar rapidamente, ó, A Semente é a Palavra, um livro para pregação, para pregadores, né? Onde eu trato de pregação narrativa. Temos aqui também, ó, Revelações Originais, Salmo 23, o Salmo 23 inteiro comentado à luz do hebraico, né? Palavra por palavra, versículo por versículo. A mesma pegada aqui com o Salmo 91, Proteção Divina no Curso da Vida, para você que quer conhecer esses dois salmos de modo ampliado, abrangente e bastante profundo também. E o livro, né, que é a base dos nossos estudos a partir de hoje, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, não é? Você já começou a perceber aqui alguns temas importantes dentro do livro de Jó. É só fazer contato pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. Faça contato e você vai ter informações de como adquirir qualquer dos meus livros, até esses que eu não tenho apresentado aqui, e vai também conhecer todo o meu material, né? O Alexandre, que está aqui com a gente hoje, ele leu esse livro aqui todo, ele me deu um bom feedback dele, e ele tem, né, um testemunho, né, interessante para falar sobre o conteúdo desse livro aqui. Tá legal? Então, essa é a dica que eu tenho para dar para você, a nossa dica literária. Vamos então orar, conforme o nosso pastor Aderson pediu. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra em mais um dia, mais uma quarta-feira. Pedimos agora a tua bênção para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, ó Pai, para os nossos estudos, para a nossa vida também, na vida pessoal, nossos esforços, ó Pai, para fazer a tua obra. Cuida de cada um de nós, nos abençoa em tudo. É como colocamos diante de ti a nossa vida, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Bom dia, bom dia. Zilmar também está por aí. Bom dia, irmã Zilmar. Deus abençoe também a sua casa, a sua família. O Alexandre já fala, ó, muito bom livro, hein? O Alexandre recomenda. Ó, a recomendação do Alexandre é crítico, né? Então, uma boa recomendação. Se você ainda não tem, então sugiro que você adquira o livro e também leia, deguste, aprenda e compartilhe também com as demais pessoas, tá bom? Retornaremos, então, apenas no dia 31 com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, né, para iniciar e aprofundar o nosso estudo. Amanhã, sim, amanhã é o último dia por conta desse recesso, né? O último dia de manhã com Deus, então amanhã, 7 horas da manhã, manhã com Deus. Shalom a todos vocês, hein? Shalom, Reverendo Davidson. Shalom, pastor Aderson, shalom a todos.